O primeiro-ministro Netanyahu alerta para uma resposta muito severa caso o Irã ataque Israel. Isso acontece enquanto rumores circulam sobre a próxima reunião entre ele e o presidente Trump. O primeiro-ministro está planejando apresentar planos para uma segunda ofensiva contra o Irã e como o presidente reagirá enquanto os isolacionistas apertam seu controle sobre o Make America Great Again. Israel em Diplomático começa agora. Shalom e bem-vindo a mais um episódio de Israel em Diplomático. Eu sou Mark Regev, o apresentador em Jerusalém, e minha co-apresentadora, Ruthie Bloom, está em Nova York, onde ela esteve para o funeral do pai dela. E Shiva Ruthie, espero que você esteja bem. Bem, obrigada, Mark. Sim, estou. Depois podemos conversar sobre isso. Isso está relacionado ao nosso tema de hoje por causa da próxima reunião de Netanyahu com o presidente Trump em Mar-a-Lago. E já que, aparentemente, o principal assunto é o Irã. E esse era realmente o assunto que mais incomodava meu pai nas últimas décadas, então realmente faz sentido. Fiquei feliz que ele viveu para ver Israel bombardear o Irã e os Estados Unidos se juntarem com os bombardeiros B-2. Graças a Deus ele viveu para ver isso, mas ele teve uma vida plena. Ele tem quase 96 anos. Mas é interessante, devo dizer, durante o Shivá, ver os judeus americanos e ouvir muitas das perspectivas deles, algumas das quais me surpreenderam. Bem, você está, claro, 100% certo quando fala sobre a questão iraniana, que está claramente em destaque. Quando Netanyahu se encontra com Trump em Mar-a-Lago, fica claro que agora há assuntos inacabados. Quando o presidente Trump esteve aqui e falou ao Knesset em meados de outubro, logo após o acordo de cessar-fogo em Gaza ter sido assinado. Vamos discutir isso depois, pois é outro tema que estará em pauta quando os líderes se encontrarem. Mas ele disse claramente que, se os iranianos começarem a reinstituir seu programa nuclear, eles podem esperar um novo ataque contra eles. Ele deixou em aberto se seria um ataque israelense com apoio dos Estados Unidos da América ou se os americanos participariam, como da última vez. Mas ele foi muito claro em sua mensagem aos iranianos sobre o programa nuclear. Se eles tentarem reconstruir suas armas nucleares, se tentarem reconstruir seu programa nuclear militar, então podem esperar um ataque. Mas o que não está claro para mim, Ruth, é a questão que é de grande preocupação, os mísseis balísticos. Porque vimos na guerra de 12 dias que passamos no meio do ano que as armas convencionais dos iranianos podem causar grandes danos às cidades em todo Israel. Muitas fatalidades. Não há uma resposta fácil. Conseguimos derrubar muitos desses mísseis antes de caírem em Israel, mas infelizmente vários ainda passam. Você ainda pode andar por Tel Aviv hoje como morador e ver prédios danificados por mísseis iranianos. E para Israel, se eles reconstituírem seu programa de mísseis balísticos, isso também é uma linha vermelha clara, como já foi declarado pelo governo de Israel. Você acha que Washington compartilha dessa preocupação ou o presidente Trump está preocupado apenas com a questão nuclear? Eu acho que o presidente Trump pode ser convencido de que essa é uma questão crucial. Eu acho que um dos problemas dessa administração é que, embora o presidente Trump e certos membros da administração tenham sido extremamente compreensivos com a situação de Israel e entendam que não é só Israel, nós até ouvimos o embaixador Mike Huckabee alguns dias atrás na conferência do Instituto Nacional do Seguro Social em Tel Aviv, dizendo isso. Ele estava dizendo isso. Isso é um perigo para a Europa, para o mundo, não é só para Israel e qualquer um que não, ele disse. Algo como, europeus que não entendem isso são estúpidos. Acho que ele usou essa palavra literalmente. Então sim, mas temos outro grupo dentro da administração, pessoas também sussurrando no ouvido do presidente Trump, e é isso que eu chamo de ala Tucker Carlson. Ou, sabe, James David Vance, o vice-presidente, ele é muito mais isolacionista. Já disse isso antes. Ele é alguém que está tentando não alienar ninguém no Partido Republicano
incluindo os verdadeiros caras maus lá, alguns dos quais são abertamente antissemitas. E ele está tentando não aliená-los, porque está de olho nas primárias presidenciais daqui a 3 anos. Então ele está tentando meio que agradar, piscar para os dois lados. E isso não funciona numa situação como essa. Eu também gostaria de lembrar você, quando você falou sobre os mísseis balísticos, sabe, antes de tudo, o Hezbollah no Líbano também disse, sabe, Irã, você precisa nos reabastecer. Não é só o Irã, ele é a cabeça da cobra. Enfraquecemos bastante, inclusive financeiramente, e o Irã está em situação muito ruim. No entanto, eles gastariam seu último centavo tentando afirmar sua hegemonia na região e no mundo, em vez de alimentar seu povo. E isso é um grande perigo, mas os israelenses também têm. Estamos cansados de correr e viver em abrigos antiaéreos. Quando houve esses ataques de mísseis, especialmente do Irã, e você sabe, é difícil, não podemos voltar a isso. Então, há uma questão aqui que são as prioridades. Sim, se você é Israel, o Irã é o inimigo número 1, é a ameaça mais importante. Como você disse, Ruth, o Irã apoia outras ameaças menores como o Hezbollah, os Houthis e o Hamas. Sim, mas a cabeça da cobra, por assim dizer, está em Teherã e é assim que Israel vê a situação. E Israel não gosta da ideia de Teherã, do Irã, aproveitando esse momento de relativa calma para reconstruir suas capacidades. Existe uma questão aqui, América. Em parte não importa quem está na Casa Branca, embora isso obviamente seja muito relevante. Mas nisso não muda nada. A América é uma potência global com interesses globais, e eles se preocupam com a China, e eles se preocupam com a Rússia, e eles também se preocupam com o Irã. E na medida em que o programa de mísseis balísticos do Irã, quando é separado do programa nuclear, apenas com explosivos convencionais, vimos os danos que causaram em Tel Aviv e outras cidades de Israel e as fatalidades que provocaram. Israel vai ficar de braços cruzados e permitir que eles reconstruam suas capacidades militares não nucleares? Israel já deixou claro que não vamos permitir isso. Mas, mais uma vez, ainda não estou convencido, ou não tenho certeza de que os americanos estão na mesma sintonia. Quando se trata da ameaça convencional do Irã, está claro, mais uma vez, o presidente foi inequívoco quando falou sobre a ameaça nuclear, mas eu simplesmente não tenho certeza, e essa é uma das questões, entre outras, que eu acho que precisa ser discutida entre os dois líderes em Mar-a-Lago. Ah, com certeza, mas você sabe, esse também é um dos trabalhos que os embaixadores fazem. E o embaixador de Israel nos Estados Unidos da América, Yekir Leider. Na verdade, um dos trabalhos dele é transmitir a mensagem de Jerusalém para Washington sobre as preocupações de Israel. E porque ele é tão articulado e ele realmente sabe Como expor os interesses de Israel? a posição. Se alguém pode influenciar, não é só o Trump especificamente, não é só o presidente, é o Congresso, são as pessoas ao redor do presidente. Eu acho que ele é uma pessoa muito boa para fazer isso. Obviamente, Netanyahu é a pessoa-chave para fazer isso. Mas estamos falando do caminho não só quando ele for à reunião em Mar-a-Lago. Agora você sabe, muito disso precisamos destacar que é apenas especulação. E um dos motivos pelos quais estamos especulando tanto e tentando fazer, eu não sei. Controle de danos, eu diria, porque Axios e seu escritor, o israelense Barak Ravid, passa muito tempo publicando histórias que afirmam que Trump se cansou de Bibi. Ele está bravo com Israel e vai dar uma bronca nele quando ele vier a Washington. E você sabe, a gente meio que ri disso porque toda vez que sai uma reportagem assim, os Estados Unidos da América e Israel estão alinhados sobre todos os tipos de operações militares muito importantes, incluindo da última vez, quando os Estados Unidos da América se juntaram ao ataque de Israel contra o Irã. Mas não apenas os outros, então, sabe, tem muita piada rolando por aí. Tipo, bem, assim que a Axios diz que o governo Trump terminou com Israel, a gente já sabe que uma grande operação está prestes a acontecer e já está sendo preparada. Então agora eu iria para a Síria e existe a possibilidade de que talvez Israel e os Estados Unidos da América também não estejam alinhados em relação à Síria. Vimos o presidente sírio Achara, ele esteve recentemente na Casa Branca.
Pela primeira vez em décadas, ou talvez na história, um chefe de Estado sírio foi recebido pelo presidente. Vimos o presidente falar com ele de forma afetuosa e elogiá-lo. Ele disse que, sabe, ele é um cara bonito, acho que foi isso que ele disse, ou um homem atraente, se não me engano. Ele disse que era durão porque o bairro era difícil. Ele deu presentes para ele e para a esposa como perfume, e a linguagem corporal era bem calorosa. Agora, Israel desconfia muito desse líder sírio. É por isso que movemos nossas forças para o sul da Síria, é por isso que agimos. Após ele assumir Damasco, eliminamos o exército sírio por medo de que se tornasse uma ameaça. E com razão, porque esse homem tem um histórico como jihadista. Ele cresceu em uma área dominada pela Al-Qaeda e Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e agora ele quer que todos nós acreditemos que ele mudou, e o presidente Trump dá a impressão de que acha que ele pode ter mudado. Então essa é outra área em que o primeiro-ministro de Israel e o presidente americano vão discordar. Acho que Israel e os Estados Unidos não estão em sintonia, nem no que diz respeito à Síria, nem no que diz respeito à Turquia. Mas você mencionou a Síria. Então, por exemplo, tropas americanas foram mortas na Síria e Trump disse, é isso, vamos retaliar, e ele fez isso. Mas é aqui que há uma discrepância, de acordo com relatos em Israel. Existem vários relatos, mas de acordo com alguns relatos, os terroristas que mataram as tropas dos Estados Unidos da América eram, na verdade, parte das forças sírias de Ashara, que não fazem parte das forças que estão tentando, você sabe, um tipo de governo sírio-pacífico. Então, mas se eles fossem parte das forças do governo de Ashara, Trump está tentando esconder isso ou realmente não sabe e acredita? Ah, não, eles são só, você sabe, Al-Qaeda, as forças de oposição deles. Isso é ruim. Não sabemos ao certo, mas eu confio, pois preciso dizer, eu confio. Os relatos israelenses dizem que esse ataque não veio apenas de forças opositoras na Síria. Então, esse é um problema, porque se Trump está tão encantado com Ashara, que realmente não mudou, eu não acredito que ele tenha mudado de postura. E sei que você sempre diz, todos nós somos. Nós baseamos nossas políticas em interesses e eu realmente acho que, sabe, ainda não está claro se temos interesses em comum com a Ashara. Até agora, não acho que temos. E com a Turquia, certamente não. A Turquia é um mau agente. E você sabe, o presidente Trump está sempre dizendo, sabe, que eles são nossos amigos e que a Turquia quer assumir um papel em Gaza após a guerra. E a única coisa que realmente, eu diria, está nos salvando disso ser impossível, vamos dizer, eventualidade, é o fato de que ninguém quer. Ninguém realmente quer assumir a responsabilidade pela chamada força internacional. Exceto, claro, a Turquia, porque a Turquia tem má vontade em relação a Israel, quer fazer alguma coisa, então estamos muito nervosas com a Gaza do pós-guerra, e ainda não temos o corpo de Hongvili, o último refém morto que ainda está em Gaza. Aliás, nós sabíamos que isso ia acontecer. Quando chegasse ao último refém, ele teria que ser devolvido. Nós sabíamos que o Hamas iria mantê-lo ou mantê-la. Você tem razão ao citar Gaza, que é uma questão importante e bastante comentada, avançando para a segunda fase do plano de paz de Trump. Obviamente, isso depende da libertação dos reféns, mas isso pode acontecer a qualquer momento. A questão é, quer dizer, os americanos divulgaram nos últimos dias o plano deles para o futuro de Gaza. Acho que eles chamam de Sunrise, e Gaza vai ser esse lugar maravilhoso com alta tecnologia, uma economia inteligente e prosperidade. Vai ser, usando o velho clichê, realmente a Singapura do Oriente Médio ou a Dubai do Levante. Sim, mas dito isso, muitos israelenses são muito cínicos, e o ponto principal é o seguinte. O cessar-fogo do ponto de vista de Israel está baseado no desarmamento do Hamas e no fato de eles não governarem mais. Em outras palavras, eles perdem o controle militar e político sobre a faixa de Gaza, e a faixa de Gaza é desmilitarizada. Esse é o ponto principal para Israel. É por isso que concordamos com o acordo de cessar fogo. Isso faz parte dos 20 pontos de Trump.
Gaza está desmilitarizada, o Hamas não está mais no poder efetivo sobre a faixa de Gaza, não tem mais controle político e eles estão desarmados. O Hamas está desarmado. Esses eram os objetivos de guerra de Israel desde o início do conflito, e ficamos muito satisfeitos em ver que Trump os incluiu nos acordos de cessar-fogo. Hamas claramente tenta escapar. Sim, não quer se desarmar. Que grupo terrorista entrega armas voluntariamente? Acho que não existe nenhum, mas precisamos ver pressão sobre o Hamas, pressão contínua. Isso pode indicar pressão militar de Israel ou pressão diplomática dos principais aliados do Hamas no mundo árabe sunita, Catar e Turquia. Mas no momento ainda não se sabe se isso está funcionando ou não. Agora, devo me preocupar, Ruth? Vou te perguntar. Quando o Hamas falou ao povo americano no início da semana? Desculpe, semana passada no pronunciamento nacional ele falou de paz no Oriente Médio, certo? De certa forma ele conseguiu cessar fogo, mas em Gaza ainda não acabou? Até que ponto Trump quer manter o rumo ou está apenas satisfeito com o acordo e já segue em frente? Mesmo assim, as peças ainda se movem muito. Em Gaza não sabemos o que ocorrerá se o Hamas se recusar a se desarmar. Voltamos à estaca zero. Isso significa talvez uma nova operação militar israelense. Se os americanos não conseguirem usar o Catar e a Turquia, como fizeram no passado, para pressionar o Hamas a fazer a coisa certa, então podemos dizer adeus. As chances de o Hamas se desmilitarizar voluntariamente são baixas, o que obrigará Israel a retomar a pressão militar sobre o Hamas feita antes do cessar-fogo. Quero dizer, você acha que Israel e os Estados Unidos estão alinhados nessa questão? Não, estou muito preocupada com isso porque os dois países, nós não estamos alinhados. De certa forma, em teoria, tudo bem, sim, o Hamas precisa se desarmar, mas o Hamas não está se desarmando. O Hamas precisa ser desarmado, precisa ser derrotado, precisa ser eliminado. O fato de Jared Kushner e Steve Witkoff já estarem, já há uma espécie de música tocando ao fundo, de acordo com qual? Bem, podemos conviver com o Hamas ainda em Gaza de alguma forma, talvez eles fiquem em uma parte separada de Gaza. Há vários tipos de fantasias absurdas. Não é que os Estados Unidos apoiem o Hamas. Não, não é isso que estou tentando dizer, mas é como se quiséssemos essa fantasia, queremos ter, sabe, a Riviera do Oriente Médio em Gaza, e infelizmente os terroristas estão estragando a nossa fantasia. Então vamos ajustar isso. Isso acontece muito em relações internacionais, especialmente com ocidentais que simplesmente acreditam que todo mundo só quer se dar bem e ter paz. Você acabou de mencionar de novo, Catar e Turquia têm que pressioná-los, marque que Catar é Hamas, Turquia é... A Turquia quer que Israel seja apagado do mapa. Então você está falando sobre mediadores e pessoas que deveriam fazer isso, que estão do lado do inimigo. Então você sabe, e até mesmo o Egito, com quem temos um tratado de paz de longa data, o Egito se tornou e está agindo como um membro hostil de toda essa situação. Dizem, não queremos, não vamos nos reunir com os israelenses, como se não tivéssemos um tratado de paz com eles. Então, eu sou muito cética em relação a tudo isso e, infelizmente, sabe, eu tenho que dizer, israelenses, aqui está um grande problema. Quando você não tem um 7 de outubro ou algum grande evento horrível, como na Austrália, o ataque terrorista em Bondi Beach. Quando acontece um evento dramático, algumas pessoas dizem, eles estão falando sério. Precisamos agir assim que tudo se acalmar, como vimos recentemente. E com o plano de 20 pontos de Trump. E sim, Israel realmente enfraqueceu todos os inimigos na região. Todo mundo meio que se acalma e esquece que a ameaça ainda está lá. Gostaria de responder, Ruth, dizendo o seguinte com sua permissão. Primeiro, por mais que o relacionamento com o Egito possa ser desafiador às vezes, o Tratado de Paz existe há quase meio século. Isso é algo bom, certo? É. A paz entre Israel e Egito é muito importante para a segurança de Israel, é importante para o Egito, e eu acho que ambos os lados têm interesse em manter esse Tratado de Paz. Primeiro tratado de paz entre Israel e um país árabe. Apesar dos problemas e altos e baixos, ele resistiu ao teste do tempo. E há poucos dias, Israel anunciou esse acordo de gás com o Egito. Estamos vendendo gás israelense para eles. Quem imaginaria que o Estado judeu exportaria energia para um país árabe?
Isso ocorreu e ocorre para benefício do Egito, que recebe gás de qualidade e mais barato, e também para Israel, que está vendendo, e isso está construindo uma relação econômica entre os dois países, que espero também fortalecerá as outras relações. Uma boa relação econômica muitas vezes pode formar a base de uma relação bilateral mais forte. Sobre a questão da Turquia, e você disse que a Turquia é Hamas ou algo do tipo, quero dizer, não tenho ilusões sobre os turcos, mas acho errado ver a Turquia como Hamas. A Turquia é liderada por alguém com uma visão de mundo parecida com a da Irmandade Muçulmana. Ele, obviamente, não é amigo do povo judeu nem de Israel. Ele é conhecido por falas antissemitas, mas penso que está mais focado em criar um novo império otomano do que no Hamas. O Hamas é uma ferramenta para ele, o Hamas é um aliado, mas eu faço uma distinção entre a Turquia e o Hamas. O melhor exemplo é que, pouco antes de 7 de outubro, o presidente de Israel fez uma visita oficial à Turquia. E eles estenderam o tapete vermelho e todos estavam sendo cordiais. E isso não poderia acontecer se eles fossem o Hamas mais uma vez. Eu não nego que eles possam ser uma ameaça, não nego que possam ser um adversário, mas eles não são exatamente o Hamas. Acho que isso está incorreto. Mas precisamos discutir mais uma coisa antes de terminar. Ainda não falamos sobre o Líbano. E também houve toda essa conversa vinda de Washington, que o Hezbollah precisa ser desarmado até 31 de dezembro, até o final deste ano, e estamos chegando muito perto do final do ano. E até agora, no entanto, o poder militar do Hezbollah foi severamente, significativamente reduzido pelos ataques militares israelenses. O governo libanês deveria ter feito isso, seguido adiante, eles deveriam ter desmilitarizado o restante. Sim, a força residual do Hezbollah, isso não aconteceu, e o Hezbollah continua sendo uma força armada, continua sendo uma ameaça menor, mas ele quer estar em uma posição onde possa fazer algum tipo de ameaça menor e reconstruir seu potencial. Agora estamos no fim do ano. Israel, claro, segue atacando alvos do Hezbollah no Líbano quando necessário, mas a questão é, onde está Trump nessa questão? De novo? Ele não está focado no Líbano agora? Sem pressão sobre o governo libanês e sem ação militar israelense, o Hezbollah não será desarmado. É difícil para eles fazerem isso e não farão. Só agirão sob pressão dos Estados Unidos da América e outros para agir agora. Não, absolutamente. Então, o que precisamos ver é o quanto o presidente Trump se lembra disso ou é lembrado dessas coisas pelas pessoas ao seu redor. Porque ele tem sido extremamente sólido o tempo todo, mas sabe, ele é imprevisível e de vez em quando diz algo que nos deixa nervosos. Mas desde que ele não impeça Israel de fazer o que precisa ser feito, isso já é importante para Israel. Não é que esperamos que os Estados Unidos façam o trabalho por Israel, mas realmente precisamos que os Estados Unidos não nos ameacem ou nos impeçam de fazer o que precisa ser feito. E como você disse, temos jogado um jogo de gato e rato no Líbano e em Gaza porque todo esse desarmamento não aconteceu. É como se tivéssemos essa mini-guerra de atrito acontecendo e nós não queremos isso, não queremos ter que continuar lutando, mas vamos ter que fazer isso. Porque, e até mesmo do Egito, drones vindo do Egito, em todo lugar que você olha, há atividade terrorista sendo reconstruída e acontecendo, e eles sabem o que estão fazendo. Ok, porque foi basicamente derrotado. Mas basta que seus pequenos terroristas bárbaros apareçam desse túnel, daquele túnel, se rearmem um pouco. Para nos fazer ter que tirá-los, nós tiramos. Parece que somos os agressores, sabe? Isso faz parte do plano terrorista, onde eles não podem derrotar Israel militarmente, então fazem isso no cenário internacional, fazem isso se fazendo de vítimas, etc. Isso é o que me preocupa, mas tenho esperança na reunião em Mar-a-Lago, se realmente ocorrer. Porque eu acho que o presidente Trump disse que algo como sim, ele espera que aconteça na próxima semana. Quer dizer, ainda não foi anunciado formalmente, mas está previsto para acontecer em 29 de dezembro. Eu espero, já que ele se dá bem com Netanyahu, Alberto, a questão agora eu espero que o que eles estão tramando entre eles seja algo que nem você nem eu sabemos exatamente o que está acontecendo. E isso é bom. Eu prefiro que algo esteja acontecendo nos bastidores que a gente não saiba.
Isso é extremamente eficaz e tem toda essa empolgação sobre a paz explodindo por toda parte. Eu prefiro que algo esteja acontecendo nos bastidores, como já vimos antes, e em operações conjuntas, então veremos, temos que esperar para ver. Então, discutimos sobre Houthi, discutimos o que está em pauta em Mar-a-Lago, discutimos o Irã, discutimos Gaza, discutimos a Síria, discutimos o Líbano. Não falamos sobre a Arábia Saudita, provavelmente por falta de tempo e porque ninguém está comentando sobre ela. Antes, todos acreditavam em um avanço mediado por Trump. A extensão dos acordos de Abraão, um tratado de paz para a normalização entre Israel e a Arábia Saudita. Ninguém comenta sobre isso. Estou preocupado que, como os sauditas conseguiram tudo o que queriam dos Estados Unidos da América sem um acordo com Israel, sua motivação para isso tenha diminuído. Porque se eles podem conseguir seus F-35S, sua cooperação econômica e seus entendimentos de defesa estratégica sem fazer a paz com Israel, qual seria a motivação deles para isso? Vamos deixar isso de lado por enquanto. Só estou preocupado, a menos que você esteja certo, pois você disse algo talvez otimista demais. Nós não sabemos o que realmente está acontecendo quando as portas estão fechadas, então talvez isso venha a ser um problema, mas eu queria encerrar com a sua permissão o episódio de hoje. Você está em Nova York, você estava lá para o funeral do seu pai na sexta-feira. Você tem feito o Shivá, o modo judaico de luto, na semana após o funeral. Você tem recebido visitas. Tem sido um momento difícil para você, tem sido um momento difícil para toda a sua família. Seu pai foi um dos grandes intelectuais públicos da segunda metade do século XX e início deste século. Ele faleceu. Acho que ele tinha cerca de 96 anos. E seu pai, Norman Podhoretz, foi um intelectual público excepcional, abordando todos os temas, como você mencionou no início, relações internacionais e política interna americana. Ele era apaixonado pelos Estados Unidos e Israel. Queria te dar os minutos finais para falar sobre seu pai, RUTI. Tudo bem? Bem, na verdade, você sabe, você me perguntou antes da transmissão se eu gostaria talvez de ler em voz alta o que o primeiro-ministro Netanyahu me pediu para ler no funeral do meu pai. Ele preparou uma espécie de declaração, um elogio, um breve elogio para o meu pai. Posso fazer isso e isso resume tudo, pois estamos falando do meu pai. Está dito. Sim, ele foi um grande intelectual público, mas ele e eu, a maioria das coisas sobre as quais conversávamos, eu não poderia citar no ar. Porque tinha muita linguagem chula, muita provocação irreverente. Quero dizer, esse era o tipo de relação que tínhamos e, sabe, é meio difícil, eu diria, resumir isso em poucas palavras. Mas, se você quiser, posso ler o que o primeiro-ministro Netanyahu disse sobre ele. Por favor, faça isso, Ruth. Tudo bem, agora eu preciso dos meus óculos porque não consigo ler isso. Certo, isso aqui é do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Sarah e eu ficamos profundamente tristes ao saber do falecimento do nosso querido amigo Norman Podhoretz. Nossa amizade durou quase meio século. Em cada encontro, aprendia muito com sua sabedoria, convicções profundas e humor irônico. O lendário editor da revista Commentary, Norman, foi um intelectual público de destaque que influenciou milhões com sua obra seminal. Ele e sua falecida esposa e parceira, Mitch Decter, defendiam uma postura firme contra as forças totalitárias que ameaçam os Estados Unidos, Israel e todas as sociedades livres. Norman era um patriota americano. Seu amor pelos Estados Unidos permeava tudo o que ele dizia e fazia. Da mesma forma, sua devoção ao povo judeu no Estado de Israel era inabalável, assim como sua crença na aliança indispensável entre os Estados Unidos e Israel, que garantia a paz por meio da força. Enviamos nossas mais profundas condolências para Ruth, John, Naomi e toda a família Podhoretz. Então eu achei isso muito bonito e li no funeral, e isso me salvou de ter que falar. Além dos elogios, alguns foram realmente lindos. Eu nunca teria conseguido fazer justiça do jeito que eles fizeram. Eu preferi ler a declaração do Netanyahu. Então, Ruth, eu posso entender isso e quero dizer mais uma vez que você tem a minha simpatia e o meu apoio. Penso em todos que assistem nossos podcasts
Desejamos força, uma vida longa para você e sua família e esperamos vê-la em Jerusalém na próxima semana. Quando você voltar a Israel no final do seu Shivá, então faremos outro episódio do Rosto Diplomático de Israel. Até lá. Ruth, desejo tudo de bom para você. Obrigada, Mark. Até semana que vem.